Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um videocast aqui do canal Fora da Sala. E hoje, para o segundo vídeo do quadro Fora da Sala e Cinesia Geek Convida, estamos aqui com uma pessoa que gosta de James Cameron, já assistiu Avatar 2 e vai expressar um pouco da opinião dela, né, referente ao diretor e ao que achou dos dois filmes, né? Vai ser um bate-papo bem interessante, que a gente vai acabar caminhando para os lados do streaming, o cinema vai acabar ou não, enfim, vai ser um bate-papo bem interessante. E para isso, né, como faz parte do quadro, estou aqui com o Danilo Oliveira, do site Cinesia Geek, que já apareceu aqui umas 300 vezes. Estou aqui com Camila para ela expor a opinião dela. Ela está meio nervosa, né, mas primeiro vídeo que ela fala sobre cinema, sobre uma arte que ela gosta bastante, mas ela vai se saltar. E aí, Camila, tudo bom? Tudo certo. Só o nervosismo mesmo que bateu, mas vou me acalmando aos poucos. Normal, faz parte, faz parte. E aí, você assistiu Avatar 2? Assisti. Eu achei repetitivo. O primeiro, para mim, foi incrível, sensacional. Eu lembro que o primeiro me impactou bastante, né? Já tentei, eu era adolescente, era uma menina na época, mas o segundo eu não fiquei tão impressionada quanto o primeiro, não. E outra coisa que a gente vai levantar aqui, ó. James Cameron e seus, entre aspas, avatares para o cinema. Será que ele é realmente considerado um cara que revolucionou o cinema mainstream, sendo mais preciso? Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso, beleza? Logo após a vinheta. Bem, vamos lá. Antes de a gente começar a falar de Avatar em si, do primeiro e do segundo, é bom a gente ressaltar a importância que o James Cameron tem para o cinema, né? Que ele é muito lembrado quando se fala de Avatar, mas ele já fez filmes muito bons, que eu quis até citar alguns aqui nessa lista, né? Eu botei O Segredo do Abismo, que foi o primeiro filme dele mais autoral. Ele já tinha feito, me lembra aí, Danilo, Piranhas 2. Isso. Meio razoável, mas não tem identidade dele. É um filme trash. Ele é responsável pela franquia Exterminador do Futuro. Os dois primeiros filmes são sensacionais. Para mim, Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, para mim, é o melhor filme de ação e ficção científica já feito na história. Eu não sei se vocês concordam com isso. Fez Alien 2, O Resgate, que para mim é melhor do que Alien Oitavo Passageiro. Isso é uma opinião pessoal, eu sei que Danilo já discorda, mas ele já vai falar. E fez Titanic, um filme que, inclusive, Camila, nossa convidada, é apaixonada. E aí, Danilo, o que você acha aí de James Cameron, dos seus filmes iniciais? Não, exatamente, como você mesmo falou, ele tem bons trabalhos na indústria. Alien, o Oitavo Passageiro, é um filme de suspense fantástico do Ridley Scott. Ele conseguiu fazer um filme de ação, uma sequência tão icônica quanto o filme do Ridley Scott, Exterminador do Futuro, que é uma ideia original, é feito com baixíssimo orçamento, mas ele consegue fazer um filme prático, impactante. Isso, o suspense é um suspense impactante. E aí, no segundo, é que vem essa base, já não só criativa, mas de saber utilizar o orçamento, o mainstream, né? Ele define o blockbuster, assim, redefine novamente o blockbuster com um filme de orçamento gigante e faz uma sequência que é uma das melhores sequências já feitas do cinema. E Titanic, né, não temos que dizer, um filme atemporal, um filme que, novamente, ele já faz coisas com orçamento de blockbuster, e até hoje, Titanic é um filme que não envelheceu. E Avatar, quem diria, né, também, né, uma ficção, uma construção de mundo que veio da cabeça dele e outras inspirações, e ele consegue, novamente, fazer com a tecnologia algo revolucionário. E antes de dar espaço para Camila expor sua opinião sobre James Cameron e sobre o Titanic, né, vale a pena citar que Avatar já revolucionou a tecnologia, o CGI, em Exterminador do Futuro 2. Muita gente lembra dele em Avatar e tal, mas o trabalho que ele entregou digital em Exterminador do Futuro 2 é incrível. E não é um filme que é incrível só pela sua construção visual. Existe uma história ali muito bem criada, né, sobre a relação de uma máquina com um garoto. Existe uma relação de amor muito bem forte. Fora que tem ícones, né? Sarah Connor é um exemplo disso aqui. Que no primeiro filme ela foi apresentada com uma mulher frágil e na segunda ela é badass total, né? É um emblema para o cinema. Mas, enfim. E você, Camila, o que é que acha de James Cameron e de Titanic? Para mim, marcou a história com Titanic. Titanic é meu filme preferido. Eu não sei se já tinha externado isso para vocês, né? Para o Wilton, que eu tenho mais contato, eu não sei se já tinha externado. É meu filme preferido, ponto. Que ele construiu de forma plena, né? O casal é apaixonante, né? A Rose e o Jack é apaixonante. É indiscutível, né? Todo mundo termina discutindo, né? Hoje em dia tem até a questão da porta, todo mundo brincando com a questão da porta, mas é indiscutível que o casal é apaixonante. Eu não sinto o tempo passar com os filmes dele, mas, cara, o filme é de 97
E um filme, assim, muito bem construído, a questão dos recursos do navio, e, né, como tudo foi feito. Um filme para aquela época, né, 97, Titanic realmente é atemporal. Na verdade, eu quero fazer 2 observações pessoais minhas. Primeiro, que eu assisti Titanic no cinema 5 vezes. 5 vezes eu assisti no cinema. E segundo, que a gente fala muito, a gente associa muito o James Cameron ao CGI, ao efeito digital. Mas o trabalho que ele fez de Titanic, usando como exemplo, foi enorme, né? Ele construiu uma bacia gigantesca, boa parte do Titanic foi recriado, o trabalho de direção de arte do filme é incrível, e o romance dos dois lembra um pouco daquela ideia clássica do plebeu. Da realeza, Esse é um filme muito bacana, muito bom. Chorei também várias vezes assistindo Titanic, gosto muito. Não tenho ele na minha coleção, mas é um filme que eu tenho digital de assistir várias vezes, é muito bom mesmo. Eu lembro que na época que saiu Avatar, eu fiquei meio assim, eu era adolescente, eu fiquei meio assim, achei estranho, eu pensei em ser meio infantil, fiquei tentando entender o que ele queria, porque eu fui direto pro cinema assistir, eu não tinha ouvido falar, não tinha visto muito trailer, mas eu fiquei assim, pô, será que é meio infantil? Mas eu acho que ele trouxe, ele fez uma boa comparação com a Terra, na época eu sinto muito isso, né? Ele quis fazer uma boa conexão com a Terra, da conexão que a gente deveria ter com o nosso planeta, que a gente não tem, e aquele mundo lá do Pandora, né? Eles conseguem ter. E aproveitando o embalo aqui de Camila, que ela falou de Avatar, vamos focar justamente nele, Avatar de James Cameron, que apesar do numeral estar errado ali, é um filme de 2009, e eu confesso que é um filme que eu gostei quando eu assisti a primeira vez, é um filme que visivelmente impressiona, principalmente se tratar de um filme de 2009. Agora, é um filme que eu acho que ele chama mais atenção pelo texto dele, que Camila acabou de falar bastante, né? Existe algo ecológico por trás, da mãe natureza, existe da importância de você ser quem realmente você quer ser, onde entra a questão do Avatar. Isso é linkado com o personagem de Sam Worthington, que ele não está mais feliz com a vida que ele tem e tal. E isso o Avatar faz muito bem. Só que é uma história que, se a gente for analisar como história, para mim ela é meio Pocahontas, como o Danilo costuma falar, né? Mas é um filme que realmente revolucionou a forma que se conta a história digitalmente no cinema, né? E ele é um grande sucesso de bilheteria, né? Enfim, minha visão de Avatar é justamente essa. É um filme visivelmente incrível. Eu acho que ele tem um texto forte por trás, que não chega a ser tão explorado, não é tão comentado pelas pessoas. É um filme que, de certa forma, deixou sua marca, mas pelo impacto visual, não pela história. Mas, enfim, minha opinião. E você, Danilo, o que é que acha? Você definiu algumas coisas que eu já falo muito de Avatar. Você falou que o roteiro é um roteiro simples, mas é um roteiro que a gente lembra muito de um clássico da Disney chamado Pocahontas, né? É bem parecido isso. Mas, no geral, Avatar tem o seu grande destaque no seu visual e na tecnologia que ele implementou, né, o James Cameron, né? E nesse quesito, um outro detalhe, o Cameron, ele é um ativista, né, gigantesco. Ele já fez, né, incursões de viagem ao lugar mais profundo da Terra, né? Ele já fez um documentário sobre isso. E justamente Avatar é um poço para ele colocar as ideias ativistas dele. No 2, isso já é reforçado, então é uma coisa que o Cameron sabe elaborar para suas obras, ele gosta de colocar umas ideias ali, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar, é um roteiro simples, não é um filme de roteiro, de história marcante, assim, espetacular a história, não, é um roteiro simples, mas nem todo filme de cinema precisa ter um roteiro épico. É verdade. Não temos que falar, né, Avatar é um marco, é a maior bilheteria da história do cinema até então, e isso vai crescer ainda mais com o relançamento agora, ninguém sabe, e Avatar 2 está seguindo aí, caminhando para seus 2 bilhões, será que ele vai chegar? E aí, Camila, o que você diz? Agora a questão, realmente, ele impactou com a questão visual e de 3D, a história realmente, ela não é surpreendente, como vocês falaram, é uma questão até batida, pós-apocalíptico, né, aquela questão da terra completamente sugada, seus recursos, e o ser humano não vê o momento de parar e simplesmente quer acabar com os recursos de outro planeta. Mas o primeiro me tocou, justamente porque, eu não sei se é como o Wilton falou, a questão da época, da adolescência, eu pensei de uma outra maneira, e sim, ele impactou com o visual, ele fez isso com Titanic, ele faz isso com outros filmes, eu acho que é o ponto dele, né, que é o start dele, ele impacta sempre, com a questão, ele surpreende com essa questão, ele surpreendeu com Avatar. Eu quero falar do segundo, mas vamos voltar primeiro. Mas a história me prendeu. Na época, a história me prendeu. A gente vai partir para o segundo, mas na época, a história me prendeu. E falando de bilheteria em si, antes de entrar para o segundo filme, vamos falar de rentabilidade. Avatar, junto com o Titanic,
são os 2 filmes mais vistos na história do cinema. No meio ali tem Vingadores Ultimato, né, que é um épico dos filmes de super-herói, a gente não pode negar isso aqui. Mas a gente não está aqui para falar de Marvel, está para falar de James Cameron. Avatar, isso com um acompanhamento do dia 2/1 de 2023, recente. E Titanic, 2,200 bilhões arrecadados. Ou seja, é muita grana. Isso prova a visão ampla de comércio mesmo, né, que James Cameron tem. Ele sabe entregar bons entretenimentos, mas além disso ele sabe arrecadar muita grana com os seus trabalhos. A gente conversa muito, eu e Danilo, a respeito disso, né? Da visão mercadológica que James Cameron tem para a indústria em si e o quanto ele é importante para o cinema em si. Mas eu não vou me estender muito, porque a gente vai falar disso daqui a pouco. O que é que você acha, Camila, dessa visão mercadológica de James Cameron? Você acha que ele é um cara realmente visionário? É isso, ele é muito bom, ele já tem esse, como eu falei, ele já tem esse start, né, para essa questão, ele já tem esse olhar. Agora, e você vê, Avatar em primeiro na lista de vocês aí, né? Avatar em primeiro. Só correção, isso é uma lista realmente de maiores bilheterias do mundo, do cinema, entendeu? Não é a lista nossa, é a lista real. Quando eu vi essa lista que você me mandou, Wilton, eu fiquei tentando pensar sobre isso. Eu, com a visão de fora, né, eu não sei como ele conseguiu, né, porque Avatar é realmente surpreendente na questão do visual, como vocês mesmos, mas eu não sei como ele previu, né, que ficaria em primeiro, ou o filme está em primeiro até o momento, sabe? Eu não sei, ele tem uma visão diferenciada com relação a isso, porque eu não sei como previu. Eu, de fora, com o Avatar em mãos, eu não sei se eu iria prever que iria ficar. Só que eu acho que ele já tem a faca e o queijo na mão, entendeu? Ele já sabe como fazer o negócio. E você, Danilo, expõe aí sua opinião. O que é que você acha dessa visão mercadológica do mainstream de James Cameron? Você acha que ele já fez filmes pensando que ia ter esse boom? Ou foi um efeito realmente do seu ótimo trabalho? Não, junta os dois. Eu acho que ele sabe vender o peixe bem. Eu acho que o marketing do James Cameron, ele é muito bom. Esquisito. Eu acho que eu ia comentar isso com você em alguns dias antes aí. James Cameron sabe vender muito bem seus filmes. As suas publicidades, sua campanha de marketing sempre foram muito bem pensadas. Antes mesmo do projeto começar, ele já dá umas coisas que alimentam a experiência. Ele fala sobre as tecnologias que ele está trabalhando, então isso instiga também o público. Por mais que a história seja uma história simples, mas ele vai conseguir apresentar, ele vai conseguir o marketing bem pensado, bem elaborado, faz tudo. Tanto que a Variety, uma revista que fala sobre cinema em geral, lá fora dos Estados Unidos, na época de Titanic, falou que Titanic seria um dos maiores fracassos da história do cinema. Foi provado ao contrário, foi a maior bilheteria na época do cinema. Até então, antes de Avatar chegar, ele era a maior bilheteria da história do cinema. E ele é o único diretor na história de Hollywood a ter 3 filmes com mais de 1,5 bilhão faturados. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Inclusive, eu quero até fazer um adendo, acho que a Camila vai até concordar com o que eu vou falar. Avatar 2, e o 3, e o 4, e o 5 e os demais já estão sendo anunciados há um bom tempo, né? Há anos. E o tempo todo a gente ouve boato. James Cameron está inventando a tecnologia que pode filmar debaixo d'água, está testando novas texturas, nova profundidade e tal. Ele sempre é citado no quesito de tecnologia. E ele não tem pressa de lançar seus filmes. Tanto que o primeiro filme é de 2009, como a gente citou aqui, e o segundo foi lançado 12 anos depois. E muita gente achou que ia flopar, né? 13 anos. 13 anos. Ele já gravou a parte 2, 3 e metade da 4 em 2017. E agora, isso que o Wilton falou, sim, eu concordo. E faz parte também do que Danilo estava falando, né? A questão do marketing sendo jogado, gravando com tecnologia embaixo d'água, toda hora se falando um boato aqui, um boato ali, a gente não sabia ao certo quando ia ser lançado, e lançou agora. Acho que tudo isso faz parte, né, do combo do marketing, que realmente, como vocês falaram, é muito bom, é sensacional. E já que a gente está falando aí de Avatar 2, o tempo que ele durou, vamos falar do próprio filme em si, né? Avatar 2, O Caminho das Águas, lançado ano passado, né? 2022, já que estamos em 2023. Confesso que no ato desse vídeo aqui, eu não assisti o filme. Eu estou com um pouco de preconceito, né? Não era para ter, né? Já que eu sou um cara que estuda cinema, mas estou com um pouco de preconceito por causa da história. Mas Danilo e Camila já assistiram o filme. E aí, Danilo, o que é que você achou? Depois, Camila, por favor. O que eu posso dizer de Avatar? Avatar 2 é como até um amigo meu brincou, né? Eu vou fazer um resumo assim. É um filme de 2022 com tecnologia de 2030, mas com roteiro dos anos 90. Isso é ruim? Não.
é ainda assim uma experiência sensacional, uma experiência sensorial, visual, de encher os olhos. Principalmente você assistindo uma tela IMAX. O roteiro, como ele falou, novamente ele pega muitas coisas do original, ainda tem, para expandir o universo, ele tem que contar novos personagens, faz aquela mesma roda que o primeiro já fez, traz vilões novos, abre aspas, né, vilões que já estão na trama, recicla. São vilões que é aquela coisa bem arquétipo de filmes dos anos 90, né? Aqueles militares, aquela coisa de vingança. Mas, no geral, eu achei que é um filme que ele expande a mitologia ali, traz novos povos para Pandora. Continua com aquela visão ativista do Cameron, ainda mais encorpada, que é agora os mares. Tanto que ele foi até para a Amazônia para estudar esse ecossistema de rios e mares. Mas esse daí deixa um gancho para os próximos filmes, ao contrário do original. Eu ouso dizer que realmente, pro lado comercial, Danilo, como você falou, o primeiro, para mim, estava fechado. Pro lado comercial não é vantajoso, né? Tanto que ele já anunciou, já bateu o martelo que vai ter o 3, e assim sucessivamente. Esse segundo que a gente assistiu, realmente ficou em aberto. Então, ponto, vai ter o 3, você percebe ali. O primeiro ficou aquela dúvida. E para mim, o primeiro estava fechado. Seria um bom filme para ser fechado, finalizado. Concordo, o visual, concordo com o Danilo, surpreendente, continua surpreendente. Eu assisti no cinema, né, assisti em 3D, e eu gostei, como eu falei para vocês, o primeiro já é Água com Açúcar, só que o segundo é muito repetitivo. Eu achei extremamente repetitivo. Sim, parece um roteiro dos anos 90, essa questão do militar, de tudo que ele falou, essa questão da vingança, eu achei também extremamente repetitiva, mas se a gente for parar para pensar no lado comercial, como vocês mesmos falaram, vende. O visual é muito bom e a história também vende. Tanto que ele está aí em alta até o momento, mas é extremamente repetitivo. Mas, Camila, você não acha que a sua idade, né, que você assistiu o primeiro Avatar, influenciou muito você gostar do filme, não? Porque passaram, 13 anos, né? Você já vivenciou muitas coisas, já assistiu outros filmes, já passou por diversas relações, conheceu outras pessoas, seu olhar de mundo é diferente. Você não acha que o fator sensorial influenciou você gostar menos desse filme, não? Pode ter impactado, eu continuo gostando do primeiro até hoje, né? Mas também tem a questão nostálgica, como você mesmo falou. Pode ter impactado a Camila de 14 anos, né, de 15 anos na época, né? Assistindo o filme, eu pensei abriu a minha mente para pensar em outras coisas, assim como outros filmes, outras coisas que a gente assiste, dá aquele start na mente para a gente pensar, para a gente refletir. Na verdade, esse questionamento que eu te fiz é um questionamento que eu faço para todo mundo que assiste Avatar 2, que assistiu o primeiro no cinema e faz assistir esse, entendeu? O fator experiência, o fator sensibilidade, enfim. E já que a gente está falando de James Cameron, visibilidade, crescimento, bilheteria, eu trago para vocês uma pauta que eu acho que James Cameron tem muito a ver, né? Seria James Cameron a esperança para o cinema? Na pandemia, por que é que eu quis colocar essa pauta aqui? Na pandemia foi muito discutido sobre o fim do cinema, né? Teve salas aí que realmente fecharam na pandemia, os serviços de streaming cresceram exacerbadamente, a Netflix deu um boom gigante, e fora que atualmente no mercado existem vários serviços de streaming, vários. Netflix, Prime Video, Globoplay está investindo no serviço, Hulu, HBO, Paramount, Darkflix, enfim, são inúmeros serviços que eu não vou destrinchar aqui. E aí eu discutia muito com o Danilo a respeito disso, será que o cinema vai acabar? Discutia com uma amiga minha chamada Fernanda Novaes, que ela tem um canal muito bom também, sobre isso, né? E aí, quando vem filmes como Avatar 2, que dá essa bilheteria gigantesca, a gente vê realmente que o cinema está longe de acabar. Aí vem a pergunta, será que James Cameron é responsável por reviver o cinema, dar um novo suspiro, ou realmente um ambiente que está longe de acabar? O que vocês acham? Eu tento, quando eu li, né, sobre essa pergunta, eu fiquei refletindo, inclusive, em casa, porque realmente, na minha cabeça, eu acho que na nossa, né, para a nossa geração, não, o cinema não está longe de acabar, porque cinema é experiência, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Claro que tem o conforto da nossa casa, eu estou aqui com um notebook, numa televisão, né, com família, posso chamar um amigo, né, eu posso ir, enfim. Mas cinema é uma experiência, né? Inclusive, quando eu assisti Avatar, eu fiquei pensando nisso. Eu lembro que eu estava exausta do trabalho, e eu fui assistir quando eu saí do trabalho, e aí eu falei, vou pegar a sessão mais cedo, porque aí, né, como demora bastante, 3 horas, não demora tanto tempo para eu voltar para casa para descansar. Só que ainda cansada, cinema é uma experiência bacana para mim. Agora, eu já fico pensando nas novas gerações. Eu não sei se eles têm a mesma cabeça que eu, que vocês também devem ter,
Porque a nossa geração é diferente. Cinema a gente se programava, se arrumava, todo mundo se arrumava para ir no cinema quando era dia de cinema. Então, assim, as novas gerações, eu já não sei se tem a mesma cabeça. E pandemia, você falou uma coisa, fator pandemia, que a gente sabe que não acabou completamente, deixou traumas, muitos traumas, né? E assim, se eu tô em casa, eu tô no meu conforto. Essa geração nova tem muito isso. Eu tô em casa, eu tô no meu conforto, e ainda com pandemia. Se eu tô no meu conforto, se eu tô ilesa de pegar alguma coisa, sabe? Não tô vulnerável, então eu ficar na minha casa. Por que um cinema? Se eu pago não sei quantos streams, se eu tenho acesso a não sei quantos streams, se minha televisão é grande, enfim, para que um cinema? Só que sim, cinema, para mim, eu acho que para nossa geração é experiência. Agora, assim, esperança, se James Cameron é esperança, eu não sei, ele acha que ele é uma das esperanças, né? Tem outros diretores também que sensacional, como você citou aí, os filmes da Marvel levam uma massa gigantesca e uma massa de geração nova, crianças, né? Os pais levam as crianças, todo mundo vai atrás, assim. Então ele é uma das esperanças, eu acredito que sim. Na verdade, eu coloquei o James Cameron justamente para levantar o assunto, mas poderia ser o Spielberg, poderia ser a Marvel, poderia ser a Disney, entendeu? O fato realmente a se discutir aqui foi um cinema pós-pandemia, porque até mesmo que tem locais ainda que existe como é que eu posso dizer, certas regras para você ir pro cinema, né? Você só pode ocupar 50% da sala, ou seja, a pandemia não deixou de existir. E mesmo assim, filmes como Avatar mostram que realmente o fator cinema é uma experiência. Inclusive, eu concordo plenamente com o que você falou. E você, Danilo, expõe aí sua opinião. Exatamente. Eu concordo bastante com o que a Camila falou, porque eu pego até uma base do que o Paul W.S. Anderson falou uma vez na entrevista. Cinema não vai acabar porque é a experiência, né? Ainda vai ter filmes que você vai preferir ver em casa, mas vai ter filmes que aquele filme que você tanto espera, ou tem uma expectativa, ou ele traz alguma novidade que você vai querer ver naquela tela grande, naquela experiência, né? Que a gente sempre fala, a sala de cinema é uma experiência. Parece que é outro mundo, parece que tem um filme, eu acho que o filme do Spielberg, né, traz muito disso, o último filme do Spielberg, né, o The Fabelman, né, tem muito disso. E só dar um complemento aqui, o fator cinema é uma escala de sensações, né? Tem o fato de você chegar, comprar o ingresso, criar uma expectativa para assistir o filme, entrar na sala, acabar o filme, você debater com ele, com os amigos, é todo um ciclo, né? Algo que envolve a questão da experiência que a Camila falou aí. É verdade. E é isso, gente. Chegamos ao final do nosso vídeo, desse bate-papo maravilhoso aqui sobre cinema, sobre mercado, sobre James Cameron e sobre avatares do James Cameron, né? Quando eu falo avatares, é todos os sucessos que esse diretor trouxe para nós aí. Antes de eu fazer o jabá final, quem vai fazer o jabá final é nossa convidada da vez, Camila. Me diga aí, como foi a experiência participar de um quadro onde a gente fala de cinema, onde você foi uma pessoa que parece que nunca escreveu, nunca falou sobre em lugar nenhum, né? Me conte aí como foi a experiência, por favor. Na metade da nossa conversa, eu já estava pensando, né? Acho que meu nervosismo passou, porque realmente super tranquilo. Eu adorei estar aqui com vocês. Não acreditei no início no que o Wilton falou, achei que ia ficar mais acelerada, mais nervosa, mas realmente o assunto discorreu, né? A gente conversando sobre o que a gente gosta, filme, cinema, diretores. Eu acho que o assunto discorreu de forma tranquila. Experiência nota 10. Porque, na verdade, falar sobre cultura pop, sobre cinema, é sempre divertido, é sempre muito bom, principalmente quando a gente gosta, né? Não é que nem uma entrevista de emprego que a gente fica tenso para saber o resultado. A gente está falando de algo que a gente gosta, então tudo acaba fluindo de forma natural. Danilo, faça o seu jabazinho aí. Mais uma vez, se vocês nunca me viram aqui no Fora da Sala, eu acho que... Chegou agora, né? Tô bem aqui. E, como vocês sabem, eu faço parte do site chamado Cinesia Geek aqui em Salvador, fala sobre cultura pop em geral. A gente vai fazer 8 anos já agora em 2023, então é um bom tempo, a gente já comenta muita coisa, e quando o Wilton sempre chama aqui, eu faço questão de falar sobre cultura pop. Eu acho que cultura pop é uma coisa que, se a gente eu gosto, vai ficar pra caramba, o Wilton gosta, e quando a gente chama alguém para falar também, acho que a pessoa também vai acabar gostando. Acho que a Camila viu o resultado aí, então é isso aí, galera. Estamos aí, juntos. E para quem não conhece a proposta desse quadro, a gente chama basicamente pessoas que não são envolvidas no meio cinematográfico. Eu falo isso, não fazem crítica, não tem blog, não faz nenhum tipo de comentário sobre filmes. E a ideia desse quadro, chamado Fora da Sala de Cinesia Geek, é justamente essa, né? Chamar pessoas que gostam de falar sobre cinema,
só que ficam ali procurando pessoas do meio. E aqui a gente desenvolveu esse quadro justamente para a pessoa poder botar para fora, né? Todos esses sentimentos aí. Camila, agradeço mais uma vez pela participação aí. Quem sabe você não participa de vídeos futuros. E se você, por acaso, não me segue aqui no Fora da Sala, já dê sua curtida, que você ajuda na movimentação desse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos esse conteúdo, né? Venha me seguir também nas redes sociais, Instagram, Facebook, tá tudo aqui embaixo na descrição, e nos vemos nos próximos vídeos. Ah, e vou dar até um spoiler. O próximo vídeo do Fora da Sala Cinesia Geek convida é com o namorado de Camila, meu cunhado. Olha para aí que coisa, né? Aí a gente vai falar, na minha opinião, pelo menos, eu acredito que o Danilo também, de uma das maiores franquias de ação dos últimos anos, né? Missão Impossível. Vamos falar de todos os filmes e também do verdadeiro super-herói que nós conhecemos, Tom Cruise. Vai ser massa. E é isso. Vamos ficar por aqui. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.